E aí, pessoal, o efeito Filipão no ambiente, poderia dizer até o risco Filipão no ambiente. Vamos falar também da logística dura, logística do Grêmio até o jogo da próxima semana. E, claro, o time, ou os times de Mano Menezes, que serão escolhidos no avião. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora da LR Energia Solar. E eu insisto, você vai economizar para o resto da vida praticamente 80% da sua conta da luz. Isso tudo com as placas solares da LR. Você tem parceladamente para pagar as placas solares. Então, no primeiro mês, você já vai pagar menos. Não deixe de ter as placas solares da LR Energia Solar. Você tem desconto por ser aqui do canal do CCD. Entre na descrição do vídeo e converse com a equipe que mais entende de energia solar no Rio Grande do Sul. Gente, o Grêmio anunciou na noite de ontem, como a gente mais ou menos tinha previsto, Luiz Felipe Scolari. O velho e bom Filipão, ídolo do torcedor do Grêmio, retorna ao tricolor. Anos 90, fantástico. Anos 80 tem uma passagem do Filipão curta. Depois, nos anos 90, dispensa comentários. Filipão foi fazer a vida dele no mundo e conquistou o mundo. Conquistou, inclusive, o título mundial de seleções, com o famoso time no esquema dele, 3-5-2. Depois voltou em 2014, numa situação da volta de Fábio Koff, depois de todos os problemas que o Grêmio teve, que o Brasil teve lá na Copa do Mundo do Brasil. E depois voltou em 2021 com uma figura bem específica: tirar o Grêmio do buraco. E Filipão ali tentou desenvolver um trabalho e acabou tendo o seu trabalho de alguma maneira confrontado com um vestiário que tinha seus métodos e que de alguma maneira foi definitivo para a queda do Grêmio. Filipão foi demitido depois de uma partida quando ali quis mexer nos líderes daquele vestiário. Se fala com muito cuidado porque toca em ídolos, mas o fato foi esse. E aqui a gente não tem frescura para falar sobre isso. O que é, o que não é, não é. Filipão foi demitido sabidamente porque tentou tirar jogadores. E ele volta agora com a ideia de talvez terminar o trabalho que ele tentou fazer lá, só que com um grupo que já não é o mesmo. Que ainda tem algumas das lógicas do passado, mas que não é o mesmo. Não são vencedores, não tem uma estrutura de liderança mais consolidada também junto ao trabalho do treinador. Então, é tudo muito novo, mas o desafio é o mesmo. Não deixar o Grêmio cair, ou não deixar o Grêmio afundar. E ele chega em meio a uma grande maratona, porque o técnico Mano Menezes, que vai trabalhar em conjunto com o Filipão, é com certeza, na história do Grêmio, a comissão técnica mais forte da história. Nunca se teve uma comissão técnica tão forte do ponto de vista de grandeza dos profissionais. O Luiz Felipe Scolari é um dos maiores profissionais da história do futebol brasileiro, vinculado ao Grêmio. E Mano Menezes foi treinador da seleção brasileira e também é um vitorioso e também tem uma história muito bonita no Grêmio, porque ele era o cara que esteve no comando do time na Batalha dos Aflitos. Então, olha o tamanho disso. O Grêmio tem na sua comissão técnica 2 treinadores de seleção brasileira, sendo que um foi campeão do mundo e é o coordenador técnico. Esse é o tamanho da comissão do Grêmio. Nunca aconteceu. Nunca. Pode olhar na história. Nunca aconteceu. Então a gente chega com esse perfil. Mas a gente vem pro time. O Grêmio tem uma logística maluca. O Grêmio chegou ontem, teve que dispensar os jogadores por causa do problema no avião lá, saindo de Buenos Aires, em razão de não ter pouso aqui em Porto Alegre. Chegou às 10 da manhã, dispensou os caras, encontrou hoje, fez um treininho e já tá viajando. Viaja no início da tarde para Bahia. Joga amanhã de noite, depois treina segunda de manhã, terça de manhã, já viaja
porque tem o jogo da Copa do Brasil. O Grêmio fica lá, vai a Maceió. Essa é a logística. Ou seja, o time que eu vou passar para vocês aqui vai ser escalado nesse voo de agora. O treino será no voo, com algumas possibilidades aqui interessantes dentro de algumas histórias que eu consegui construir. O Grêmio vai à Bahia também para não perder. Tá todo mundo muito assustado com jogadores que nós estamos perdendo e dificuldades nesse sentido. Tá todo mundo muito assustado. Porque o Grêmio, de fato, tá enfrentando a maratona e tá correndo atrás do tempo. Porque acabou fracassando em alguns pontos, em alguns momentos, e agora precisa resolver. Então, essa é a realidade. O que nós temos? Volpi. Na lateral direita, dúvida. Gemerson, a história sobre o Wagner Leonardo, que eu tô com dificuldade de entender como é que ele vai jogar. O Kahneman fora, porque precisa descansar. Eu acho que vai todo mundo viajar, tá? Não tô falando dos relacionados aqui, tô falando da ideia de time. E na lateral esquerda volta o Marlon. Mas não se surpreenda se o Marlon jogar aqui. Com o Lucas Esteves sendo lateral e o Marlon jogando numa segunda linha. E eu vou explicar por quê. O Cuejar, que o Mano quer dar ritmo para ele. Existe uma grande preocupação em relação a esse jogador, Cuejar. Por que existe? Porque ele não conseguiu, em praticamente 3 meses, 2 meses e pouco, sequer ter um ritmo mínimo de jogo. E isso preocupa. Os médio volantes, que normalmente seriam Vijaçante e Edenilson, e o Dodi também contribuindo aqui, 2 deles deixaram o campo muito cansados. Cãibras muito cedo. Então, não se surpreendam se Dodi e Edenilson não conseguirem jogar. Por isso é que entra a história do Marlon jogando numa segunda linha. E aí teríamos o João Pedro ou João Lucas, ou o próprio Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Cuejar, Vijaçante e Marlon, com Cristaldo. E aí na frente, Cristian Oliveira e também o Bright White. Um Grêmio que poderia fazer isso, o Mano gosta de usar essas 2 linhas, mas o Marlon é tido como um jogador muito técnico. Então poderia ser ele, esse jogador aqui, fazendo uma defesa mais robusta, com uma preservação maior física do Cuejar, jogando o Cuejar um pouco para trás, avançando um pouco as linhas, fazendo uma espécie de 3-4-1-2. Defendendo sempre com 7, com o Cuejar não tendo muito espaço em razão da preservação. Só que imaginem o que eu estou falando aqui. O Grêmio teria que obrigatoriamente treinar nesse voo. E essa é a loucura. Nós vamos até o fim, tem a timeline hoje, tem o vídeo de amanhã, o jogo é às 6h30 amanhã. Nós vamos trazer o time aqui, a gente tem boas fontes aí pra gente trazer o time aqui, tá? Meu X9 vai acertar dessa vez. Então, é sempre uma brincadeira que a gente faz aqui. Não se surpreenda se a gente não começar por isso, mas aí quando o Grêmio treinar no avião, quando chegar lá direitinho, hoje na timeline, a gente já vai falar um pouco mais sobre o possível time do Grêmio num jogo que é decisão. É decisão. O Grêmio tem que sair logo dessa zona aí. E agora com o Filipão e Mano Menezes, o Grêmio aposta todas as fichas. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.